Esta madrugada eu quero passar algo aqui muito importante, tá bom? E diz respeito à minha testemunha, do meu chamado do ministério, que Deus ele havia me dado. Já a partir de 2016 o Senhor, o Deus de Israel, ele havia me direcionado, me colocado no eixo, no caminho certo, que devia ser feito. E eu havia relatado a princípio, de fato, como foi inicialmente o meu chamado, mas havia uma informação que eu havia passado a guardar as 7 chaves, tá bom? Então, rapidamente frisando como foi o início, em 2016, tá bom? Eu estava no meu quarto e o Senhor ele se revelou tremendamente com poder. E o que acontece? O Senhor me devolveu, tá? Fôlego de vida dentro do meu quarto, do meu recinto. E através ali de uma mensagem ali, me foi dito que eu deveria levar a palavra das nações. Em 2016. E ainda naquele mesmo recinto, na época de 2016, havia ao lado da cabeceira da minha cama alguém com altura como de uma pessoa, de uma estatura de pessoa, branco como a neve. E uma outra vez eu me encontrei eu mesmo, eu recordo que eu estava ao lado da cabeceira da minha cama em posição contra a parede, mas existia uma forte luz muito branca ali, na altura de uma porta da minha cabeceira, tá? E eu estava ali em um mistério, e ao amanhecer eu até me perguntei ao Senhor o que tinha acontecido para eu estar fazendo aquilo, qual era o mistério de Deus ali, o que Deus estava fazendo comigo ali. E é algo de fato muito pesado, muito impactante, tá bom? Se você for olhar coisas que acontecem no mundo, vocês não vão encontrar coisas do tipo. Apenas um caso, uma raridade, né? É equivalente a isso. E eu quero falar sobre mim. O nome do meu pai, para você ter ideia, é Elias, tá? E para quem é de Israel, existe um chamado de Israel que o filho que leva o nome do pai, tá? Você vê ali, por exemplo, Jesus, filho de José, por exemplo, né? Yeshua, filho de José, usa o nome Ben. Então, por exemplo, Mateus, você tem o nome de Elias, do pai de Mateus. Um exemplo, você diz Matatiahu Ben Eliahu. Então, o meu nome, por conta do meu pai, do ponto de vista de Israel, é o que? É o Felipe Ben Eliahu. Lembre-se, Eliahu, existe um significado sobre esse nome, porque leva o nome do Senhor, Eliahu, daí por conta do nome do profeta Elias, você vê o nome Eliahu. Então você procura isso, tá? Outro tempo na internet, procure com calma, tá bom? Porque o meu objetivo é ser simplificado por conta do tempo. E então vamos lá. Em 2021 aconteceu algo muito único. Então o que acontece? O Senhor me colocou, eu me vi no céu. Estava tudo coberto de glória ao redor, todo ao redor, eu estava no céu. E eu estava em contato com a pessoa de Moisés, tá? E me passado um cajado. Eu me levantei de manhã, eu recordo até, um pouco eufórico, na verdade, e eu disse: eu recebi a autoridade de Moisés, o cajado de Moisés, foi o que me veio. Em 2021,
tá bom? Eu ainda não tinha diretamente um contato com a questão do ser israelita, de Israel. Eu já, de fato, estudava, eu amava muito. O meu amago, estudar, se debruçar com a Torá de Deus. E eu guardei essa situação, as 7 chaves com o tempo. Eu fui até observar a Torá de Deus e eu disse, mas o cajado de Moisés, ou a sucessão de Moisés foi passado para Arão, né? E não que eu havia questionado das coisas do Senhor, porque foi isso que me veio, a autoridade de Moisés. E eu guardei 7 chaves disso, tá? O que acontece? Eu considerei muitas coisas diante de Deus. Até porque eu quero desde já passar uma informação única. Ainda em 2016, depois dessas experiências, dado um certo tempo do ano de 2016, você sabe, o corpo ele é composto de quê? De alma, corpo e espírito. Você já sabe disso. Os rabinos, estudiosos, messiânicos, etc. Nós sabemos disso. 3. Mas em 2016 o Senhor me colocou, ele veio sobre mim algo que permaneceu sobre mim. Um quarto elemento. E aquilo não saía, né? Até hoje está sobre mim, na altura da minha testa, como se fosse um elemento azofo. Muitos dizem, como no estudo da Torá, que Deus ele não tem uma forma de quê? De homem. Você vê Yeshua, Jesus tem uma forma corpórea de homem. Daí porque somos a semelhança do Senhor. Mas é dito natural que o Senhor, ele não, o Deus de Israel, ele não tem uma forma. Quando fala que Deus tira o povo de Israel do Egito com suas mãos, é uma forma figurativa de dizer. Mas que Deus em si, ele é soberano, ele é azofo. Azofo é algo sem uma forma. Você sabe que quem tem a forma é o Filho, né? Jesus. Daí porque ele diz em Gênesis é criar o homem à sua imagem e semelhança, tá bom? E é uma espécie de um elemento azofo, algo que flutua como um selo sobre mim, desde aquele dia. E eu, de fato, me assustei um pouco na época, eu confesso, e Deus, eu perguntava ao Senhor, o que é isso? Será que é porque eu não posso sair daqui? E etc. E não era isso. Porque com o passar dos anos, eu via que eu viajava, ia para alguns lugares e nada acontecer. Mas esse selo continua sobre mim. E eu busquei algo em relação a Caim e Abel, porque você sabe, na Torá, Deus disse o quê? Que ele foi posto um sinal sobre um dos irmãos. Porque um irmão, em Bereshit, Gênesis, ele assassina seu irmão, né? E Deus coloca um zelo sobre ele, para que ninguém tocasse nele. Mas observe que a situação do assassinato em Bereshit, em Gênesis, foi uma causa do mal, uma ação má. Mas aí eu fui consultar, porque é um sinal que ele colocou ali no princípio. E eu consultei ao Senhor. Então vamos lá continuar. E até os dias de hoje está comigo. 24 horas ao dia. Eu já adianto. Então estou falando sobre mim. Quando eu descobri da origem israelita era o que? Em 2022. E era a semana da Páscoa. Semana do Pêssar. Por que Deus ele fez isso? Semana do Pêssar representa a saída de Israel, do seu povo do Egito, numa época de jugo. Tá? Você sabe. Principalmente você que é da área mais judaica, messiânica. Estuda muito a Torá sobre isso. Você sabe, 7 dias, número 7. Então guarda esse número, vai ser muito importante, por favor. Então eu até falei com meu irmão e disse, olha, a gente está descobrindo sobre a nossa origem judaica em Pêssar, a saída de Israel do Egito. E eu guardei aquilo consigo. Mas em 2020 Deus já me mostrava o que? Eu no meio do povo judaico de Israel. E principalmente eu
judeus ortodoxos, né? Estava lá andando, caminhando, e foi nesse tempo também que Deus me mostrou o próprio presidente atual, o Isaac Herzog, que ainda antes de ser eleito, em 2020, o Senhor me mostrou o Isaac Herzog vindo até mim com um homem de história sacerdotal, como de um instituto do templo, de sacerdote de um templo que nem é construído ainda. Isso antes do presidente ser eleito em 2020. Mas eu não havia dito antes. Mas o Senhor me mostrou isso. E eu guardei consigo isso. Veja novamente algo. O meu mês de nascimento é 27 de maio. Mas no calendário de Israel é o mês de Iyar. Iyar é o mês conhecido como o quê? O quinto filho de Jacob. O filho de Jacó. O quinto filho. Tá? Então essas coisas eu quero que você procure e estude e pesquise com calma. Eu quero ser resumido aqui todos os assuntos. Tá bom? Então, como quinto filho então de Jacó, é Iá. Então, eu quero falar sobre o que agora? Sobre a constelação. Qual a constelação de Iá? Tá? Não confunda com Maio do calendário atual, porque o calendário atual de Maio ele vai dar em Gêmeos. O calendário judaico de Israel, Iá, é referente a touros. Tá bom? Então, vejamos o que diz. A Torá de Deus, a Torá de Deus dá atenção à constelação de Tauros. Então veja o que ele diz em Jó, capítulo 9, versículo 9. Vejamos, por favor. Ele fez a Ursa, Órion e a Pleiades, e as constelações do sul. Então essa Pleiades analisa o seguinte. Eu perguntei e eu busquei com o Senhor, Deus de Israel, essa informação. Então, Pleiades é conhecido como 7 estrelas. Por que 7 estrelas? Então, eu fui analisar direito, porque você sabe, os filhos de Israel eram para ser estudados na leitura dos tempos. Então, não é astrologia, é astronomia. Astronomia é diferente. Astrologia são coisas corrompidas, coisas, ideias de Satanás que ele põe no mundo. Ele me gosta de, você sabe, destruir as coisas do Senhor ou bagunçar. Então, astrologia são coisas de lá, coisas ruins, não tem nada a ver. Astronomia são o estudo de quê? Das estrelas, dos céus, os tempos. Já é estudado nisso. E o Senhor mostrou isso. Você vê que aqui em Pleiades está a constelação de touros, de Iá. Touros, Pleiades. Daí você vê conhecido como, talvez na sua tradução, como 7 estrelas. Você vai colocar na internet ou no aplicativo, você vai ver 7 estrelas nele, dentro de touros. E é o que fala em Jó. E diz o que? Realiza feitos além de nossa compreensão e maravilhas em tal número que é impossível contê-las. Então, é enfatizado também aqui o mês de touros, ou Taurus, ou de Isacar, o quinto filho de Jacob. Aquele que é, você sabe, no nascimento em maio, que é o mês de Iá. Por favor. E ele fala também de Órion. Órion ele é de frente com essa constelação. Taurus. São opostas entre si, tá bom? Então precisa muito que você preste atenção nisso. Porque você está vendo informações aqui que de 2000 anos muitos queriam ouvir e ver. E não puderam, porque eles descansam na presença de Deus, do Senhor. Mas você está tendo uma oportunidade. Então veja que e dá atenção a isso. E também temos o nome, a letra Shiva. Eu perguntei ao Senhor com os teus, disse: Senhor, 7 estrelas. O número 7 é o número perfeito de Deus. Shiva. Shiva aparece muitas vezes na Torá de Deus.
Também você vê 7.000. 7.000 é o que? O milênio de Cristo, de Yeshua. Preste atenção, por favor. As festas de Israel, 7 dias, todas, 7 dias. O Senhor dá ênfase a 7, o número perfeito, o número do Senhor. E você sabe, no calendário judeu nós estamos chegando na virada de 6.000. E você sabe, o milênio de Yeshua é um reinado de 1.000 anos, dando assim 6.000 mais 1.000 igual a 7.000. Preste atenção. Então vamos lá. O que eu quero falar? Você está vendo na tela. Você sabe em Apocalipse, o que diz em Apocalipse? Poder às 2 testemunhas. Mas num tempo dado, num tempo determinado por Deus. Preste atenção, por favor. O que eu quero que você entenda. Quando eu era pequeno, quando eu não era nascido, nem nascido, minha mãe disse, eu soube, né, o passado tempo na família, que consultado, e que uma certa vez, quando eu ainda estava no ventre dela, veio oferecer dela uma comida, algum tipo de coisa, não sei se baiacu você sabe, tem um veneno terrível. Mas foi algo que acabaria com a vida da criança que estivesse no ventre de uma mulher. Tá bom? Você sabe o que isso quer dizer? Você lembra das matanças dos inocentes? Você lembra o que aconteceu com Moisés? Na época de Moisés, quando o faraó decretava as situações no Egito para aniquilar as crianças antes do seu nascimento. Você lembra o que aconteceu com Jesus? O que foi ordenado contra os bebês naquela época, abaixo da idade dos anos, muito novos, para matá-los, eliminá-los. Sabe para quê? Para que a profecia do Senhor não se cumprisse sobre a terra. Coisa que nunca vai acontecer, porque Deus decreta tudo. Deus escolhe onde até Jesus nasceu. E ele já falava nos profetas e acontecia do jeito que ele queria. Você sabe disso. Então, ouça bem o que está sendo dito aqui, por favor. Então vejamos o seguinte. Você, caso não tenha visto, olhe e analise bem. Profeta, o homem David Edward, Dr. David Edward. Se você não viu, você busque na internet, muita calma, que você vai ver. O nome dele também, no segundo nome dele consta Edward, igual o meu. O meu é Felipe Eduardo. Eu sou nascido em 1996. Ele recebeu o chamado dele em 1996. Preste atenção. O ano do meu nascimento, e ele também é do meu mês. Ele é do mesmo mês. Nós somos do mesmo mês, de Iá. E eu estava vendo essas coisas. E você vai ver onde eu vou chegar. Em 2003 ele fala e ele recebeu uma visão. Ele foi levado pelo Senhor, tá? E ele recebeu também a vara de Moisés. Primeiro, ele recebeu em 2003. A minha visão foi em meados de 2020.
Pois, você sabe. Mas analise o seguinte. Com relação a 2016, eu havia visto ele e havia considerado algumas coisas, de fato, mas ainda estava no meu início de algumas coisas, de algumas situações ali com Deus, tá bom? E eu vejo que as pessoas falam, por que que ele fala de duas testemunhas, sendo que ele é apenas um homem? E eu perguntei ao Senhor, o que é que o Senhor estava ensinando as pessoas ali? E me veio o seguinte, porque Deus quer testar as pessoas, quer saber, será que elas têm fé para aquilo que está na palavra de Deus? Porque você crê, você vê que Jesus nasceu, diz lá sobre Jesus, sobre os apóstolos, você afirma que crê, mas será que você crê o suficiente para viver uma experiência desse tipo no nosso tempo atual, de profetas de Deus, profetizados, vivendo na época de vocês, da geração de vocês, andando com vocês? Então essa é a questão. E por que que ele fala duas testemunhas, sendo que ele é apenas uma pessoa, mas ele nunca afirmou que ele era as duas testemunhas? Esse é o fato. Então não julgue as pessoas sem saber, tá bom? Não julgue. E você tem que saber, Deus ele vai testar o coração das pessoas esses dias, por fé. E eu estou solucionando aqui muitos casos aqui de 2000 anos aqui à sua frente. Então preste atenção, por favor. Nesse dia que a gente passou de sexta-feira foi um Yom Kippur. Pesquise sobre isso e estude um pouco. Você vai saber muito mais com pouco tempo de dedicação. Yom Kippur é conhecido como dia de arrependimento. E o Senhor me veio e me mandou voltar para o Dr. David. E David Edward disse, olha, vá ver o testemunho de David. E a visão do cajado havia sido dada a mim em 2022. E o Senhor disse, vá ver o testemunho de David no Yom Kippur. E eu fui fazer isso à noite. E quando eu li e vi as informações sobre ele, você pode olhar lá. É testemunho do David Edward David. David Edward, profeta. E foi dado tudo sobre isso. Eu fui chamado em 1996 e eu já comecei a observar isso, a data do meu nascimento, meu ano de nascimento. Em 2003 ele recebeu a visão e o Senhor levou a minha mente justamente para a visão que ele me deu em 2022. E eu confesso que eu chorei muito ali, a sós diante do Senhor, né, porque é algo muito pesado, né, e o Senhor disse, olha, vocês não podem esquecer aquilo que Deus mostrou a vocês, né? Jamais. E eu disse, mais duas pessoas receberam a mesma titularidade de profecia, arrebatadas e passaram pela mesma situação. É isso que eu quero que você analise. Nós estamos no mesmo sobrenome. Se você olhar o meu perfil e o perfil dele étnico, você vai ver a mão de Deus trabalhando aqui. Bom, presta atenção, por favor. Yom Kippur é dia de arrependimento. E nós agora estamos na semana de Sukkot, tabernáculos. Tem outro significado, são outra festa. Então, olhe também e estude, por favor. Porque eu quero ser resumido aqui nesse assunto, muito rápido, sobre nós. Então, eu quero que você fique com o seguinte, tá? Meditei sobre o Senhor, com o Senhor e o Senhor me deu algumas instruções. Você lembra que Moisés ele fala, Senhor, eu vou a esse povo e vou falar isso, mas se eles não crerem, e você fala, e você vê Deus falar, o que é esse cajado na sua mão? Joga no chão, ele se torna uma cobra, e Moisés foge dali. E Moisés questiona de novo e questiona Deus, né? Dizendo ser gago e etc. E o Senhor fala outras instruções aí, dá outras instruções. E o que me veio? Sabe o que você vai fazer? Probabilidade estatística. Quantas pessoas existem no mundo em 2024? Bilhões de pessoas, você sabe.
Então, a única coisa que o Senhor me instruiu a fazer é o seguinte: cruze os dados e veja qual a probabilidade disso acontecer. Duas pessoas terem a mesma visão dentro de uma geração. Duas pessoas serem chamadas por Deus com a mesma provisão no mesmo encargo. Com a probabilidade de bilhões de pessoas no mundo. Então, cruze os dados. Nossa época, nascimento, mês, cruze os dados. Nós somos do mês de touro. Está a estrela de 7 estrelas. O número 7 de Jesus. O número perfeito. Época que nós vivemos. Olhe na internet sobre o que está acontecendo nos sinais dos céus, das estrelas. Olhe. Por favor. Qual é a probabilidade do Senhor fazer o que Ele fez comigo, novo? Fazer o que eu passei antes de nascer, qual a probabilidade? Para a minha geração. Com um dado mundial de pessoas. Isso acontecer novamente. Nas estatísticas. Por que o Senhor ele fez conhecer sobre as nossas origens no Pêssar, semana da Páscoa? Saída de Israel do Egito. E ele diz o que? Do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei meu filho, Oséias. Então as pessoas estão pedindo muitos sinais. E o Senhor está dando sinais. O Senhor está mostrando que Ele ama a sua igreja. Que tem misericórdia dela. Vocês estão perguntando onde está o segundo testemunho, então? Quem será? De onde ele vem? Onde ele está? Então analise com calma, porque o Senhor está repetindo algumas coisas no nosso tempo, né? Analise que David Edward, ele foi chamado, ele teve a visão do cajado em 2003. Use o número 7, 2010, 2017, 2024. O Senhor falou comigo sexta-feira no Yom Kippur. 2024 mais 7, 2031. Eu vejo muita urgência de Deus nisso. Então, muito cuidado ao que julgar. Primeiro, aprenda a escutar, a ouvir. Medite com calma. Peça a Deus. Ore. Mas eu já adianto que Deus de toda a terra, o Deus de Israel, Ele não está para brincadeira. O Senhor está mesmo vindo. Tá bom? Príncipe de vocês. Nosso príncipe, Yeshua, o príncipe de Israel. Tomem muito cuidado com o tempo que vocês estão vivendo hoje. Eu agora deixo na mão do Senhor. Eu abro mão de qualquer coisa que eu tenho para fazer a vontade dele, para seguir onde ele levar meus pés. Eu vou agir. Tá bom?